Filosofia do dia a dia, com Cleison Mates. Filosofia do dia a dia, sobre liberdade, linguagem e privilégio jurídico. Na postura de quem acredita que a filosofia só faz sentido quando ilumina o que está acontecendo agora. Olá, eu sou Cleison Mates. Eu não sou analista político, eu sou professor de filosofia. Mas trato sobre filosofia aplicada no nosso dia a dia. Semana passada, um projeto de lei entrou na Câmara dos Deputados, apresentado pela deputada Tabata Amaral e assinado por outros parlamentares de esquerda, direita e centro, o PL 1424/2026, que quer definir juridicamente o que é antissemitismo no Brasil para orientar políticas públicas de educação, segurança e direitos humanos. Para isso, o projeto usa como referência a definição de IRA, a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, um organismo criado no ano 2000 a partir de um fórum em Estocolmo. Em 2016, a IRA publicou uma definição de antissemitismo que foi adotada por dezenas de países. Parece razoável. O problema é que essa definição incluiu como exemplos de antissemitismo certas formas de crítica ao Estado de Israel, como comparar suas políticas dos nazistas. E é exatamente isso que o projeto quer incorporar às políticas públicas brasileiras. Antes de qualquer julgamento político, precisamos parar e pensar, porque isso é, acima de tudo, um problema filosófico. Imaginem que alguém chegue na sala e diga, a partir de hoje, chamar determinada atitude de covarde é ofensa grave. Vocês naturalmente perguntariam, quem decidiu isso? Com base em quê? Wittgenstein dizia que o significado de uma palavra não está num dicionário, está no uso que fazemos dela, na vida, nas relações, nos conflitos. Fixar um sentido de um conceito por decreto é sempre um ato de poder, não de conhecimento. Quando o PL transforma a definição da IRA em parâmetro legal, ele não está apenas descrevendo o antissemitismo, ele está decidindo, com força de lei, o que pode e o que não pode ser dito. E aí a pergunta socrática se impõe com toda força. Quem define o definidor? E com que legitimidade? Mill escreveu sobre a liberdade em 1859, mas poderia ter escrito ontem. O argumento central dele é simples e poderoso. Mesmo uma ideia errada, mesmo uma comparação injusta, ela tem valor, porque nos força a pensar, a argumentar, a justificar o que acreditamos. Pense assim, se eu digo que a política de um governo lembra práticas históricas de opressão, posso estar certo, posso estar errado, posso estar exagerando, posso estar sendo injusto. Mas a resposta correta a isso é o debate e não a lei. Porque a lei que proíbe a comparação, ela não prova que a comparação é errada, ela apenas impede que alguém faça essa comparação. E aqui está o detalhe que Mill não nos deixa ignorar. Uma verdade que não pode ser desafiada deixa de ser verdade e vira dogma. E dogma não é conhecimento, é poder com aparência de certeza. Agora, preste atenção nisso, porque é onde a filosofia fica mais divertida. O projeto diz, na sua justificação, que não pretende limitar a liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo estabelece que criticar Israel de certas formas pode ser antissemitismo. E o antissemitismo tornaria-se racismo, portanto, crime imprescritível. Kant chamaria isso de contradição performativa, quando aquilo que você faz contradiz aquilo que você diz. É o que os antigos diziam, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É como um professor que exige silêncio aos gritos. A forma destrói o conteúdo.
Se existe uma categoria crítica que pode me levar a responder por racismo imprescritível, então minha liberdade de expressão foi limitada. Não importa quantas vezes a lei diga que não foi, o efeito real não some por causa da intenção declarada. E chegamos ao ponto que conecta com tudo que conversamos antes sobre quem são os povos semitas. Semita não é um sinônimo de judeu. Árabes são semitas, etíopes são semitas, assírios são semitas, palestinos, acredite, são semitas. Uma lei que se justifica na proteção de um povo semita e ignora todos os outros já nasce com uma inconsistência que nenhum decreto resolve. Mas o problema vai além da linguística. Rawls, um dos maiores filósofos políticos do século XX, criou um experimento mental chamado véu da ignorância. É assim. Imagine que você precisa criar uma regra. Essa regra tem que ser justa e você não sabe de antemão a quem ela vai beneficiar. Você aceitaria uma lei que protege as políticas de um governo específico sem saber qual governo seria esse? Certamente não. Nenhuma pessoa razoável aceitaria. E mais, confundir o Estado de Israel com o povo judeu não é apenas um erro político, é uma violência simbólica contra os próprios judeus que criticam Israel. Há rabinos, filósofos, ativistas em todo o mundo que se opõem às políticas israelenses, em nome do judaísmo. Equiparar essa crítica a ódio racial é silenciar exatamente quem mais tem autoridade moral para falar. Hannah Arendt, filósofa judia, sobrevivente do nazismo, uma das mentes mais lúcidas do século XX, nos deixou um aviso que ressoa diretamente aqui. O maior perigo para a memória do Holocausto seria seu uso como instrumento para bloquear o pensamento crítico. Esse projeto quer combater o ódio. Essa intenção merece respeito, mas na forma que está, ela comete 3 erros que a filosofia mais teme. 1. Confunde definição com verdade. 2. Confunde um Estado com um povo. E 3. Usa a linguagem dos direitos humanos para produzir exatamente o que os direitos humanos combatem: o silêncio forçado. Uma lei que decide de quem o ódio importa não é uma lei contra o ódio, é uma lei a favor de alguém. E a filosofia existe, entre outras coisas, para que a gente consiga ver essa diferença. Filosofia do dia a dia. Até a próxima. Filosofia do dia a dia, com Cleison Mates.